Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma live tudo especial. Hoje, nesse feriado, nós estamos aproveitando aqui essa oportunidade para estarmos juntos e falar sobre um tema. Eu estaria gravando esse tema no domingo, mas infelizmente tivemos um grande compromisso pela manhã aqui na igreja e realmente não deu para gravar a live de domingo. Então hoje eu trouxe esse tema nesse feriado, aproveitando esse momento para falar. Hoje o nosso tema vai ser sobre as profecias sobre Zebulon e Naftali. A gente vai ver nesse estudo. Você que está chegando aí, seja bem-vindo nessa manhã. Você que está acordando cedo, dê um like, comente, compartilhe esse vídeo para que chegue a muitas pessoas nessa manhã. Amém? Você que está aí comigo agora nesse momento, que acordou cedo, abre teu coração que o Senhor tem uma palavra profética para ti. Então, esse tema sobre Zebulon e Naftali é pouco falado nos nossos dias, mas o Senhor colocou esse tema no meu coração e nós vamos saber o que é que está por trás dessa profecia de Zebulon e Naftali. Isso tudo está, quando a gente vai fazer o estudo profundo, isso está direcionado à região da Galileia dos gentios, porque era uma região não só na época do Império Romano, mas já era uma região muito tempo atrás, que a gente vai ver aqui, até na época dos juízes, na época do profeta Isaías, e a gente vê na época do grande rei Salomão, a gente vê que essa terra era uma terra muito já desprezada, era um lugar onde ninguém queria estar lá, era um lugar feio, era como se fosse, hoje trazendo para os nossos dias, como se fosse uma periferia, ninguém queria morar ali, ninguém queria estar ali, mas desde tempos antigos já habitavam ali muitos povos se direcionaram para aquela região, principalmente aqueles que não tinham condições de habitar numa terra melhor. Mas era uma região que ninguém queria ir para lá, porque era uma região que ficava isolada, era uma região pobre, era uma região feia e ninguém queria estar lá. Então só ia para lá mesmo aquelas pessoas que não tinham condições de estar num lugar melhor. E o que eu vejo nesse estudo é que quando a palavra de Deus chega, não só como chegou nessa região que a gente vai ver, não só como o próprio Deus chegou lá, verbalizado na pessoa do nosso Jesus Cristo, nosso Yeshua HaMashiach, essa região ela foi para um outro patamar, né? Porque hoje também a gente vê muitas regiões que as pessoas acham perigosas de se morar, de estar, região que ninguém queria estar ali, né? Principalmente nas periferias das grandes cidades, onde tem muito crime, onde tem muita briga, onde tem muito assassinato, né? Por causa a gente vê que as pessoas parecem que não têm entendimento, uma educação maior, são como diz ali o Chaves, são o seu Madruga, são a Dona Florinda, são a gentalha da vida. Então era assim que essa região era vista, e sempre em tempos antigos já era habitada por muitos povos. Então muitas culturas chegaram ali, colocaram ali as suas idolatrias, né, o seu paganismo, e a gente vai ver nesse estudo que quando a palavra de Deus chega no lugar, ela transforma o lugar. E é assim que ela faz na nossa vida. Quando realmente a gente tem encontro com Deus, muda tudo na nossa vida, e Deus não vai nos isentar de sofrimento, das lutas. Nós estamos passando agora por essa luta com essa pandemia, muitas pessoas estão morrendo, mas o nosso Deus tem guardado a sua igreja, a igreja está orando, a igreja está intercedendo, e realmente a gente vê que os problemas da vida estão aí. Mas quando o Senhor Jesus Cristo ele chega no lugar, o lugar realmente ele muda para melhor. Então era um lugar muito desprezado, que ninguém queria estar lá, mas a gente vê que realmente tudo mudou quando entrou a palavra. Hoje, apesar de a palavra de Deus ser restrita em muitos países,
em muitas nações, mas tem os missionários de Deus, os guerreiros da última hora, levando a palavra, né? Tem países que não se pode pregar com a Bíblia aberta, não se pode ter culto, estão queimando muitas igrejas, mas mesmo assim tem os missionários que se infiltram e vão lá e pregam a palavra de Deus. E é onde ela chega mesmo, pode ser qualquer país, transforma a vida da pessoa, transforma a vida daquela família, daqueles que se entregam verdadeiramente a Deus. Amém? Então foi isso que aconteceu nesse lugar, sob essa profecia de Zebulon e Naftali, tá? Até mesmo na época do Império Romano, quando Jesus vai exercer esse ministério que a gente vai ver, a gente vê também que já era entranhado de muitas culturas, né? Aqui eu separei um texto aqui para você, que está aqui em Juízes, abra essa Bíblia em Juízes, que está na partição da terra, quando Josué ali vai distribuir as terras para as 12 tribos de Israel, e a ordem realmente era para eliminar tudo. Por quê? Porque aquela região era habitada pelos cananeus, né? Os heteus, os heveus, era muito povo ali idólatra, pessoas que sacrificavam crianças a ídolos. A gente sabe, quando a gente vai estudar a religião dos cananitas, a gente vê que por trás estavam as orgias sexuais, a idolatria muito pesada, todos os deuses, Baal, Nebo, Astarode, Astarte, né, Milcom. Então era uma idolatria muito pesada. Então o Senhor não queria que o povo dele santo, ele tirou da terra do Egito, se misturasse com essas nações, porque o culto deles a Baal, o culto dele a todos esses panteões das suas idolatrias, seus deuses, né, que já vem desde Semíramis, né? Então eles adoravam, eles sacrificavam crianças, e Deus não queria isso. Então quando Davi ganha aquela terra dos jebuseus, o Senhor falou que ele ia repartir através da vida de Josué, mas que o Senhor queria que tirasse essas pessoas daí, justamente para que essas pessoas não viessem corromper o povo de Deus. Então a ordem foi dada: olha, eu vou distribuir a terra. Esse está em Juízes. Josué fez a sua parte, distribuiu a terra entre as 12 tribos de Israel, e realmente a gente vai ver no texto que eles não obedeceram a ordem, não só do homem de Deus, Josué. Depois de Moisés ficou Josué, mas também a ordem do próprio Deus. E aqui em Juízes, abre sua Bíblia em Juízes 1, 30 e 33, que realmente, como a profecia, nós estamos falando de Zebulon e Naftali, a ordem foi dada a eles. Então a gente vê que eles não cumpriram aquilo que o Senhor tinha falado, tinha determinado. Olha o que diz o texto, Juízes 30 e 33. Nem Zebulon, olha, a ordem era para tirar, se afastar aquele povo, para que eles viessem cuidar da sua vida espiritual. Viu? Nem Zebulon, versículo Juízes 1, 30 e 33, na sua Bíblia. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron e em Naaló, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Então era para expulsar, era para tirar por causa da idolatria, de toda a orgia sexual, de todo o sacrifício de crianças a Moloque que eles faziam. E o Senhor não queria isso para o seu povo. Sabe o que eles fizeram? Não mexeram com eles e fizeram deles os seus escravos, para trabalhar para eles. Era eles para trabalhar, era eles para cuidar da terra, era eles para dominar a terra, aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Mas sabe o que eles fizeram? Não, vamos pegar esse povo, vamos deixar ele aí, que eles sejam os nossos escravos, vão trabalhar para a gente. E não só Zebulon, mas também Naftali. Então começa daí a maldição dessa terra, dessa região. Era uma terra que tinha que, para tudo dar certo, para que quando as pessoas chegassem lá, gostassem da região, mas não, foi uma região amaldiçoada por causa da desobediência
das pessoas para quem Deus entregou. Então Deus entregou para Zebulon e para Naftali e deu uma ordem que era para tirar, que era para eliminar, e eles não obedeceram. Então por isso que a Galileia se tornou essa região que ninguém queria ir para lá, era desprezada, que ninguém queria estar lá por causa dessa desobediência, dessas culturas pagãs, do sacrifício às crianças, da idolatria pesada, da orgia. Então ficou tudo ali misturado com o povo de Deus e eles quase a maioria se corrompeu. Amém? Mas a gente vai ver aqui a misericórdia de Deus. Então aqui no 33 diz: nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate, mas o povo de Naftali também vivia entre os cananeus, que habitavam a terra. Aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Então tanto Zebulon como Naftali pegaram os cananeus e colocaram eles como seus escravos, mas só que ficou a cultura deles ali entranhada, aquela mistura de raça, aquela mistura de povos, e não era isso que o Senhor queria. Não que o Senhor não gostasse de outros povos, não que o Senhor não gostasse dos cananeus, mas eles precisavam se converter, eles precisavam se converter ao Deus de Israel, ao único Deus. Então aqueles que se converteram, aqueles que se agregaram ao povo de Deus, todos foram abençoados. A gente tem aí o caso de Raabe, o caso de Ruth e o caso de Cornélio no Novo Testamento, pessoas que se entregaram ao único Deus e Deus exaltou e Deus glorificou o seu nome na vida dessas pessoas. Então a ordem era para Zebulon afastar os cananeus, tanto ele como Naftali, mas isso não aconteceu. Então uma atitude errada, ela vai dizer muita coisa no futuro sobre a nossa vida. Isso acontece na nossa vida, já aconteceu na minha, eu tenho certeza que já aconteceu com você, um dia que você tomou uma atitude errada na sua vida e hoje você tem que conviver com isso, não é verdade? Porque somos imperfeitos, mas a gente vai ver que é a misericórdia de Deus, a graça de Deus espalhada por toda a humanidade para todo sempre. Eu quero compartilhar mais um texto aqui com você, que está aqui o presente do rei Salomão. Agora em 1 Reis 11:12. Aqui já é no reinado de Salomão, você vê que lá nos Juízes foi 400 anos do período dos Juízes, 400 anos no período dos Juízes, foi um dos piores momentos do povo de Deus, porque eles se separaram de Deus, foram poucos os juízes que obedeceram o Senhor. E aqui já no reinado de Salomão, o primeiro rei foi Davi, depois foi Saul. Não, o primeiro rei foi Saul, o segundo foi Davi e o terceiro foi seu filho Salomão. Então Salomão, quando ele foi construir o grande templo para o nosso Deus, que houve aquela alegria, aquela manifestação poderosa do poder de Deus, aquilo foi um dos momentos mais lindos da história. Então uma pessoa que ajudou muito Salomão a construir o templo, principalmente para as madeiras que vinham do Líbano, foi Hirão. E olha aqui, então Salomão, ele queria presentear Hirão, né? Dando uma região, uma parte, uma terra para que ele viesse ali fazer o que ele quisesse. Mas olha o que o texto diz, a gente vai ver que essa região realmente ninguém gostava e ninguém queria estar lá. Veja que desde o erro de Zebulon e Naftali, que aquela região já tinha se transformado. E aqui o texto diz em 1 Reis 11:12, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia como um presente para Hirão por tudo que Hirão fez. Hirão mandou trabalhadores para lá, para Salomão, para erguer o templo, mandou muita madeira do Líbano, muito cedro, quando você vai ler a Bíblia, e o rei queria ser justo. Poxa, esse cara me ajudou, esse rapaz me ajudou, esse rei me ajudou, esse homem me ajudou, eu vou retribuir para ele, dando terras para ele. E Hirão pensa poxa, 20 cidades a pessoa te dá, era um presente maravilhoso, mas a gente vai ver aqui que aos olhos de Hirão é um presente de grego. Olha aqui diz o texto, 1 Reis 11:12, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Hirão
rei de Tiro, pois Irão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho e ouro que ele precisou para construir aquele primeiro templo. No versículo 12, mas quando este veio de Tiro, quando ele prometeu 20 cidades da Galileia, Irão falou: poxa, muito obrigado, Salomão, muito obrigado mesmo, porque eu vou olhar essa terra, eu vou ver o que eu posso fazer lá, porque ele é o rei de Tiro, então alguma coisa ele poderia fazer ali naquela terra. Mas olha o que diz o texto: mas quando este veio de Tiro para ver a cidade que Salomão lhe dera, não gostou. Sabe por que ele não gostou? Porque era uma região feia, era uma região que ninguém queria estar ali, que ninguém queria morar ali. Amém? Então, para você ver o que é que faz uma atitude errada. Ali, quando Irão chegou lá, ele viu os cananeus lá, ele viu uma parte do povo de Deus lá e não gostou daquela região, porque ele estava acostumado com coisa boa, com terras boas, né? Tu sabe que quando uma pessoa rica tem muito dinheiro, tem muita propriedade, ela almeja cada dia mais ser mais rica e ter coisas boas, mas quando ele viu essa região, ele desprezou, ele não gostou do presente de grego de Salomão. Então, para você ver que era uma região que ninguém queria estar lá. Agora vem a graça de Deus e a profecia sobre Zebulon. É muito lindo estudar a palavra de Deus, viu? Você que está aqui comigo nessa manhã, você é um privilegiado, porque nós estamos falando o tema hoje sobre as profecias sobre Zebulon e Naftali. Aqui o cumprimento da profecia sobre essa região. E o Senhor vai usar a boca do profeta Isaías, que profetizou há 700 anos antes do Messias pisar na Galileia. Isaías 9, 1, 2 diz assim: veja que aquela região foi uma região que o Senhor entregou a Zebulon e Naftali para que ele expulsasse os cananeus. E depois, quando Salomão quis presentear, na época do rei Salomão, isso já tinha se passado mais de 400 anos, Salomão quis presentear o rei de Tiro, só que o rei de Tiro não gostou das cidades, porque era uma região muito feia, ninguém queria morar lá, estar lá. Mas olha aqui, vem a profecia do que Deus vai fazer no futuro. Isaías 9, 1, 2 diz assim: contudo, não haverá mais escuridão os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao rio Jordão. O povo, versículo 2, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. A profecia de Isaías está dizendo que como essa região era uma região onde as pessoas eram humilhadas, onde as pessoas eram desprezadas, onde as pessoas eram mal vistas, ninguém queria estar lá, ia chegar um dia que essa terra ia mudar o foco dela. Ia chegar um dia que essa terra não ia ser mais desprezada, mas que essa terra ia chegar uma grande luz, ia chegar um poder ali que ia transformar aquele lugar. E foi isso mesmo que aconteceu quando o nosso Yeshua HaMashiach começou o seu ministério. Veja que quando Jesus vai começar o seu ministério, ele não vai para a Judéia, onde estão os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes, toda a nata judaica, o templo ali, tudo pronto em Jerusalém, né? A sociedade para a parte rica. Sabe o que o próprio Deus faz? Ele envia o seu filho para a Galileia dos gentios, porque tinha sido profetizado lá atrás, há mais de 700 anos, a profecia que ia chegar um dia que aquela terra não seria mais a mesma, porque a luz ia brilhar, e essa luz é Cristo. Cristo vai exercer seu ministério na Galileia para se cumprir as palavras de Isaías. Por isso que ele foi chamado de Galileu, por isso que ele foi chamado de um Nazareno. Então Jesus vai começar o seu ministério num lugar onde ninguém apostava, num lugar onde ninguém queria estar lá,
um lugar desprezado, um lugar humilhado, e Jesus, o dono de tudo, o Rei dos Reis, vai exercer e começar o seu ministério da Galileia. Foi na beira do mar da Galileia que Jesus começou a pregar. E de lá saíram palavras dos seus lábios simples, de lá ele chamou seus discípulos, formou uma equipe maravilhosa e de lá o seu nome saiu para todas as nações da terra. Porque é assim que Deus faz quando ele pisa na tua Galileia espiritual. É assim que Deus faz quando ele pisa na tua terra, no teu coração, quando ele entra no teu coração. Ele transforma o lugar, ele é a luz, onde há trevas, os espíritos imundos têm que bater em retirada, porque a luz chegou. A luz muda o ambiente, aonde o evangelho chega, aonde a palavra de Deus chega, e aquelas pessoas creem nisso, aquelas pessoas tomam posse do poder de Deus, porque hoje o sistema não quer que tu tome posse. Hoje o sistema ele te oferece tantas coisas para te tirar do foco. Parece que hoje ser cristão é banal, parece que hoje você está pregando, falando de Cristo, já passou, a gente está num novo ciclo, no século 21, não precisa mais disso. É um erro, é um engano, porque a igreja, nenhum poder parou a igreja. Roma não parou a igreja, os gregos não pararam a igreja, a Babilônia não parou a igreja. Daniel estava na Babilônia pregando, exercendo seu ministério com seus amigos dentro da Babilônia. Os persas não têm poder contra o povo de Deus, porque quando Jesus chega na tua casa, na tua família, muda o ambiente, as trevas batem retirado, né? Então é maravilhoso. Saíram de lá e se espalharam primeiro pela região para depois alcançar o mundo inteiro. Uma região desprezada que ninguém queria estar lá, e o Messias vai para lá para começar o seu ministério e mostrar o seu poder. Eu quero compartilhar agora aqui, ver o que Jesus fez nessa região, aqui no Evangelho de João 6. Abra a sua Bíblia aí, viu? João 6, Evangelho de João 6, versículo 1 em diante. Deixa a sua espada afiada aí. Você que está acordando agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui num tema sobre as profecias sobre Zebulon e Naftali. E que prazer te ter aqui pela manhã. Acordei cedo, me deram folga hoje do meu trabalho. Eu já estou aqui com a minha espada afiada. Chegou aqui a Maíla Costa, minha prima lá de Malcaju. Seja bem-vindo, dá um aceno aí, glorifica o nome do Senhor. É Maíla Costa, isso, minha prima lá de Malcajuba. Que Deus possa te abençoar, viu, minha irmã? Então aqui eu quero compartilhar, se você está com a sua Bíblia. Se você não tiver a Bíblia aí, não tem problema. A Bíblia diz que é pelo ouvir a palavra do Senhor, mas apenas preste atenção. Evangelho de João, versículo 1. Agora a gente vai ver o que Jesus vai fazer na região de tudo que eu já falei. Se você perdeu o começo, vai estar aí na rede social. Depois eu vou colocar no canal Escatologia Pura. Você pode rever todo o estudo. É importante, mas fica aí, segura aí, compartilha, dá like, que Deus quer falar contigo. Olha o que acontece. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-la, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus chega para exercer seu ministério e começa a curar, começa a abrir olhos do cego, vai ali no casamento em Caná da Galileia, faz aquele grande milagre, manifesta o seu poder, a sua glória, e o seu nome começa a se espalhar. Da Galileia desprezada, daquela terra que ninguém queria estar lá, de lá começa a brilhar luz, começa a brilhar os milagres, a salvação de muitas pessoas, né? Muitas famílias foram transformadas pelo poder de Deus, apesar de muitas pessoas seguirem Jesus só pelos milagres que ele fazia, só queriam ver, né? Mas muitas pessoas se converteram, muitas pessoas ali mudaram a sua vida, porque a luz chegou na Galileia.
A profecia tinha que se cumprir do profeta Isaías, e aonde Jesus chega, meu irmão, as trevas têm que bater em retirada. Ele cura, ele liberta, ele transforma, ele dá nova vida, porque é assim que ele faz. Esse é o poder do Evangelho, viu? E aqui no versículo 13, então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. E no versículo 4, estava próximo à festa da Páscoa judaica, mas Jesus estava na Galiléia. Jesus tinha que subir a Jerusalém, né, da Galiléia para Jerusalém, dá 100 quilômetros, de 3 a 4 dias de caminhada, não tinha carro naquele tempo. Então todas as pessoas na época da Páscoa subiam para Jerusalém, subiam para lá para adorar a Deus, estar no templo, levar seus sacrifícios, levar suas ofertas para glorificar o nome do Senhor. E o Filho de Deus estava, a nossa própria Páscoa, e já estava pregando e manifestando o seu poder ali na Galiléia dos gentios. E levantando os olhos no versículo 5, e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Jesus fez uma pergunta para os seus discípulos. Seus discípulos já tinham visto maravilhas que ele tinha feito, e aqui ele começa a testar os seus discípulos para ver se a fé dele, se a crença dele no próprio Deus, nele, em Yeshua, já tinha despertado em alguns, né? Porque às vezes Jesus faz milagre na tua vida, mas a tua fé ainda não está apurada. Você precisa de uma fé sobrenatural, e essa fé só vem realmente com muita busca, com muita oração, com muita leitura da Bíblia. A tua fé vai se apurando, tu vai crendo mais, tu vai sendo alicerçado, e Deus vai te dando o poder, o suporte para essa fé aumentar no teu coração. Jesus disse, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, versículo 5, que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Eu te pergunto, o próprio Deus precisa disso? Ele não precisa, mas aquele que despertar em Filipe, para ver se Filipe ia falar aquilo que ele queria. Olha o que o versículo 6 diz: fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, né? A prova de quê? De tudo que ele já tinha feito, de tudo que Filipe tinha visto, né? Porque foi Filipe que foi lá com Natanael e falou: olha, achamos o Messias, aquele que Moisés escreveu. E Jesus falou: bora ver se realmente ele crê que eu posso fazer, já que eu mandei esse povo todo sentar, bora ver se realmente ele crê que eu posso fazer um milagre sem precisar de nada. Por isso que ele fala, fez essa pergunta para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Porque Deus já sabe todas as coisas, ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele sabe todas as coisas. Nosso Deus, ele sabe tudo. Mas às vezes ele põe a gente à prova para testar a nossa fé, para ver se realmente está crendo. O segredo é não desistir, o segredo é persistir, que ele vai nos honrar. Olha o que ele diz no versículo 7. Filipe respondeu. Aqui a gente vê que a fé de Filipe não estava apurada, porque Jesus começa a falar de coisas aqui impossíveis que o homem possa fazer. Jesus começa a falar em coisas sobrenatural com Filipe, só que Filipe ainda não tem o entendimento que ele queria que ele tivesse. Filipe respondeu: 200 denários não compraria o pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Olha para onde Filipe está olhando, para o lado do material. Filipe está olhando para as dificuldades da vida. E para Deus não existe dificuldade. Quando ele quer fazer, ele faz. Por isso que ele é Deus. Amém? 200 denários, porque um denário dava para comprar 8 quilos de pão. Era um salário diário de um trabalhador no Império Romano. Um denário circulava por todo o Império Romano. Era o dinheiro da época. E Jesus não precisa disso, ele quer despertar a fé, o conhecimento e a crença de Filipe nele. E o outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Lá vem o outro, né? Jesus está falando com Filipe e lá vem André, irmão de Simão Pedro, e tomou a palavra. Aqui está um rapaz, a gente vai ver que tanto a fé de Filipe como a fé de André ainda não estão apuradas, ainda eles não estão entendendo o mistério de Deus. Deus está falando de coisa sobrenatural com eles. Eles ainda estão ainda com foco nas coisas terrenas, porque é assim que a gente é. Porque Deus é sobrenatural. Deus é para aqueles que tu não vê Deus, mas tu crê que Ele existe. Tu não vê o vento, mas o vento existe, Ele toca em ti. É assim que é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui está um rapaz que fala, André, só que ele tem uma fé até melhor que de Filipe. Olha aqui,
Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Acabou a fé de Filipe. Tanto Filipe colocou dificuldade quando Jesus pôs à prova ele. E Filipe se olhou pela circunstância, e André a mesma coisa. Olha que ele diz, mas o que é isto para tanta gente? Eles não estavam entendendo que o próprio Deus estava com ele e já tinha manifestado a glória em Caná da Galileia, já tinha ressuscitado, já tinha feito maravilhas. E quando o Senhor vai colocar a prova, a fé deles, a nossa fé tem que estar sempre apurada em Deus. A gente tem que estar sempre alicerçada a nossa fé em Deus. Tanto faz no momento de dificuldade, no momento de alegria, a nossa fé tem que estar em Deus, porque Ele já fez muitas coisas lá atrás pela nossa vida. Já nos levantou, já nos abençoou, e às vezes a gente fica mendigando pão e não precisa. Ele é Deus, Ele faz as maravilhas. Disse Jesus no versículo 10, mande o povo sentar-se. A gente vai ver aqui que cada versículo o Senhor começa a colocar mais dificuldade. Mais dificuldade. O impossível vai se aproximando daquilo que o homem não pode fazer. Jesus disse, mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Você sabe o que é isso? O homem que começou na Galileia seu ministério, num lugar que ninguém desprezava, agora 5.000 pessoas estão atrás dele para ouvir-lhe pregar, para estar ali na presença de Deus. Mas também havia muito que só estavam lá pelos milagres e só queriam ver o lado bom do evangelho, né? Porque tem pessoas que só querem o lado bom do evangelho, só querem as bênçãos, só querem as benfeitorias do evangelho, mas não querem fazer nada para Deus. Porque na igreja tem todo tipo de gente, mas isso aí é a pessoa e o Senhor, amém? Vamos para o versículo 11. Então Jesus tomou o pão e deu graça e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e o fez o mesmo com os peixes. Jesus começou, deu graças a Deus e os repartiu os que estavam sentados. Jesus mesmo pegou o pão e começou a repartir. Aquele cestinho daquele rapaz que estava ali, que viu, né? E André falou aqui no versículo que tinha um rapaz que tinha um cestinho, então sempre tem uma luz num túnel. Jesus pega e começa a repartir, deu graças a Deus e começa a repartir entre os que estavam sentados e tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Jesus pegou os pães, pegou os peixes e repartiu. No versículo 12, depois que todos receberam o suficiente, né, porque Deus sempre dá mais para comer, disse a seus discípulos, junte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, no momento que Deus começa a repartir o pão e o peixe, o milagre da multiplicação vai acontecendo. O sobrenatural vai acontecendo. Imagina aí na tua mente agora, aqui está o Daniel Laredo. Imagina aí, Daniel, na tua mente, na hora que ele começa a repartir, o pão começa a se multiplicar. E pronto para comer. E pronto para comer. Eles não vão comer peixe cru. Jesus dá o melhor. Eles vão comer já o peixe pronto para comer. Ali, olha, no versículo 11. Então Jesus tomou os pães, né? Ele fez um milagre. Por quê? Porque quando é interessante isso. Aqui é um mistério muito grande, porque quando o Filipe fala que tem um rapaz que está ali com os 5 pães no cestinho, né? Que ele está ali, eu vou até repetir aqui o versículo, que eu não gosto de falar de mim mesmo. Aqui no versículo, vou repartir aqui para que o Espírito Santo viaje na nossa mente. Deixa eu ver aqui na Bíblia o versículo aqui. Então Jesus levantou-se, Filipe, é bem aqui que está. Está aqui, olha o que vai acontecer. No versículo 8, André, irmão de Simão, tomou a palavra. A gente vai para o 9, versículo 9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? André fala. Então, se o rapaz estava ali, o rapaz que foi preparado para ouvir Jesus, né? Já foi com seus 5 pães, né? Seus 2 peixinhos. Então, com certeza, já foi preparado. Então, quando Jesus começa a operar, no versículo 11, então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam,
ele foi multiplicando. Enquanto ele repartiu, o milagre foi acontecendo. Tá aí a palavra profética para a tua vida. Tu quer milagre para a tua vida? Reparte tudo que Deus te dá. Vai repartindo, vai repartindo. Tudo que Deus te dá, tira um pouquinho e vai repartindo. Tudo que chegar na tua casa, tira um pouquinho e vai repartindo. Reparte com o teu próximo, reparte com o teu amigo, com aquelas pessoas que Deus colocou no teu coração. Enquanto tu faz isso, a multiplicação ela vai gerando, vai multiplicando na tua vida em todos os sentidos. Foi isso que Jesus fez. Você está entendendo? Dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Você está entendendo como é que Deus faz? Então foi no momento que Deus que ele repartiu o pão, tanto deu graças a Deus, ele começou a distribuir entre as pessoas, seus discípulos também, e aquilo foi gerando comida pronta, maná pronto, maná dobrado. É assim que Deus faz quando a gente faz também na nossa vida, tanto espiritual como material. Por isso que ele fala, é melhor dar do que receber. Amém? Aqui no versículo 12, depois de todos receberem o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: junte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Ainda sobrou, para ver se os discípulos se tocavam. Que ele fez um milagre, ele sustentou aquela multidão e ainda sobrou. Porque Deus, quando ele te abençoa, ele te dá muito mais, sempre sobra um pouquinho. Você lembra do azeite da viúva lá, de Eliseu? Você lembra do azeite da viúva lá, que foi se multiplicando? O azeite, se ele não mandasse parar, não ia parar. A botija da mulher não ia secar, né? Então sempre sobrou, porque Deus faz sobrar. Amém? Só que o segredo é não desperdiçar aquilo que Deus nos dá. Nós temos que glorificar o nome do Senhor, não temos que deixar estragar, temos que valorizar tudo aquilo que Deus nos dá, porque ele sempre sobra, e essa sobra é bom tu compartilhar para que haja mais multiplicação na tua vida, tanto material como espiritual. Se tu crê, dá uma glória a Deus. E no versículo 13, então eles os ajuntaram e encheram 12 cestas nos pedaços dos 5 pães de cevada, deixado por aqueles que tinham comido. Teve pessoas que comeram e deixaram lá, desprezaram, já estava com o bucho cheio, e não pode fazer isso. Quando Jesus encher o teu bucho, quando Jesus te encher de bênção, não desperdice, valoriza, amém? Essa é a palavra. E no 14, depois de ver o sinal miraculoso, olha o que vai acontecer aqui, o povo é horrível, né? Depois de ver o sinal miraculoso, porque é um sinal forte que ele é Deus, que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Veja que aqui eles exaltam Jesus, né? Tudo que eles estão querendo, porque eles estão sob o jugo do Império Romano. Eles querem um libertador, eles querem um rei que se assente ali no trono, tire Roma ali do seu lugar e comece a reinar sobre as nações, como era no tempo do rei Davi, Saul e Salomão. Sabendo Jesus que pretendia proclamar o rei, sabendo Jesus que pretendia proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para um monte. Por quê? Porque não era o momento de Jesus ser proclamado rei. Jesus veio na sua primeira vinda. Jesus veio para quê? Para ser o sacrifício no Calvário. Ele veio para morrer e ressuscitar para que todas as profecias se cumprissem. Mas o povo viu o que ele estava fazendo, que só era Deus que poderia fazer aqueles sinais, aquelas maravilhas. Não, esse é o homem. Vamos levar ele para Jerusalém, vamos proclamar ele rei. Apesar de ele ter feito isso, aquela entrada triunfal em Jerusalém, ali que muitos glorificaram o nome dele, mas a profecia dizia que ele tinha que morrer, mas ele ia ressuscitar e ia subir aos céus. Mas vai chegar um dia que ele vai voltar. Isso está em Apocalipse 1, abre aí comigo a tua espada, Apocalipse 1, aqui sim, ele vem como rei, viu que eles queriam proclamar ele rei, mas não era o momento. Ele é rei, mas não rei ainda para tirar Roma, o jugo sobre o seu povo. Não, ele veio com o objetivo de ensinar, de dar vida, de dar luz para a Galiléia dos gentios. A terra que era em trevas viu a grande luz. Ele começou seu ministério lá e de lá se espalhou para todo mundo. Então é isso que ele faz no lugar que ele chega. E hoje a Galiléia é um dos lugares mais visitados
visitada pelos turistas dentro do território da Palestina. A Galileia é um dos lugares mais lindos, é muito lindo lá, as pessoas descem para lá e lá está todos os lugares onde ele fez os seus milagres. A gente vê então um lugar que ninguém queria estar, hoje é coberto de turista, hoje muitas pessoas estão morando lá porque é um lugar maravilhoso para estar. É assim que Deus faz na nossa vida, quando a gente abre o coração para Ele e quando a gente deixa Ele entrar. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. É quem Apocalipse está dizendo assim, quando ele vai voltar como rei. Apocalipse 7:8 diz: eis que ele vem com as nuvens. Aqui já é a segunda vinda dele, né? Quando ele voltar, não aquele momento que queria proclamar ele rei, mas aqui é o momento que isso vai acontecer, porque na segunda vinda dele, ele vem como um rei, ele vem como um juiz, ele vem julgar e implantar o seu reino milenar. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os ultrapassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, e amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, naquele dia que ele voltar, nesse dia que ele voltar, todos os povos da terra vão se lamentar. Aqueles que brincaram de ser crente, aqueles que não creram nas coisas de Deus, aqueles que não deram valor para quando o pastor está pregando, quando os profetas estão profetizando, quando a igreja está orando, né? Porque hoje tudo a gente é taxado de fundamentalista, de fanático. As pessoas fazem tudo hoje para tirar o foco da igreja, o foco da palavra de Deus. Mas a igreja não pode deixar de pregar o evangelho, a igreja não pode deixar de se manifestar, orar, interceder, ensinar, porque foi isso que Jesus fez, e é onde Jesus chega, as trevas têm que bater em retirada. Então as profecias sobre Zebulon e Naftali, Zebulon vacilou, Naftali vacilou, mas o Senhor, com a sua graça, com a sua misericórdia, fez daquele lugar onde na época de Jesus também estava entranhado de cultura grega e romana, um lugar muito idólatra, um lugar de prostituição. Jesus chega lá e a luz chega, as vidas das pessoas mudam e a luz chega. Jesus começa a ressuscitar, Jesus começa a operar sinais fortes para mostrar que Ele é Deus. E é assim que Ele faz. Assim que Ele faz quando Ele chega na nossa casa, na nossa vida, porque Ele é a nossa luz. Então a Galileia, que era um lugar, uma periferia que ninguém queria estar, entranhada de muitos povos, numa idolatria pesada, a luz chega lá, a palavra chega lá, e hoje a Galileia é um dos lugares mais lindos de se visitar, é um dos lugares onde as pessoas querem estar. Amém? Deixa Deus fazer isso na tua vida, na tua Galileia espiritual. Deixa Deus entrar, deixa Deus ficar, que tu vai ver que Ele vai fazer. Amém? Porque o poder das trevas não tem poder contra o povo de Deus. A luz somos nós somos hoje essa luz que Deus chamou, essa luz que Deus tem chamado a sua igreja, os pastores, todas as pessoas que ensinam a sua palavra para falar desse amor. E nesse feriado, meu irmão e minha irmã, você é muito privilegiado de estar aqui comigo e receber essa palavra. Levanta a tua mão aí onde tu estiver, que eu quero profetizar nessa manhã sobre a tua vida. Maravilhoso e eterno Deus, eu profetizo nessa manhã sobre cada pessoa que está comigo nessa manhã, nesse feriado, Senhor, assistindo essa live, que tu venha fazer da vida deles como tu fizeste ali na região da Galileia, uma vida desprezada, ninguém dava valor naquelas pessoas, mas tu chegaste lá e transformaste aquele lugar para uma grande bênção, porque é isso que tu faz na nossa vida, que tu venha abençoar essas famílias que ainda hoje vão ainda receber esse estudo, ainda vão assistir esse vídeo no meu canal no YouTube, Escatologia Pura, e também aqui na rede social, que ela venha ser edificada e que ela venha, Senhor, ser tremendamente abençoada, Senhor, porque o poder das trevas não tem poder sobre a tua palavra, não tem poder sobre
Quando tu chega, tu transforma, tu faz das trevas luz, tu acalma a tempestade, tu opera maravilhas, tu é o nosso Deus. Por isso nessa manhã nós te agradecemos, por isso nessa manhã que nós possamos receber de ti o melhor, que possamos ser na nossa vida espiritual essa luz que tu quer que sejamos e que possamos dar bons frutos de arrependimento e que você seja edificado e consolado nessa manhã. Fique com essa palavra, foi um estudo bem sucinto, bem simples, bem objetivo para que tu viesse entender as profecias sobre Zebulon e Naftali. Resumindo e concluindo, Naftali e Zebulon não obedeceram quando Josué repartiu a terra e deu a eles. Eles não expulsaram os cananeus de lá, então a idolatria pesada, sacrifício de criança, orgia, foi para aquela região. Depois, no reinado de Salomão, Salomão queria agradar o rei de Tiro, porque o rei de Tiro ajudou ele na construção do templo, deu 20 cidades naquela região. Mas quando o rei de Tiro chega lá, viu que era uma região muito feia e muito esquisita, povo idólatra, gente gentalha, ninguém queria estar lá. Mas a profecia veio sobre a vida de Isaías no capítulo 9, versículo 1 e 2, que um dia ia chegar grande luz lá. Isso se cumpriu quando Jesus começou o seu ministério na Galileia. Jesus fez daquele lugar, da Galileia desprezada, das pessoas desprezadas, um lugar hoje para se visitar, um lugar hoje que todo mundo quer morar, porque é um lugar lindo, é um paraíso, e todos os turistas hoje descem ali para aquela região para ver onde Jesus operou os milagres ali em Caná da Galileia, aonde Jesus ali morou em Nazaré. Então a luz chegou, meu irmão, a luz chega e as trevas têm que bater em retirada. Então essa é a profecia sobre Zebulon e Naftali. Seja edificado e nós nos encontramos logo mais à noite. Tem um culto aqui, hoje é a quarta avivada, a partir das 19 horas nós estaremos aqui com os nossos obreiros glorificando e exaltando o nome do Senhor. Que nesse feriado Jesus possa ser tua luz, que nesse feriado Jesus possa cuidar da tua casa, que nesse feriado Jesus possa cuidar da tua família e da tua vida espiritual. Amém? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Você que está chegando aqui agora estou vendo aqui o Jova Silva chegando agora. Meu irmão, pegue lá do começo, assista, porque hoje acordei cedo inspirado para pregar essa palavra para teu coração. Amém? Tchau, como sempre, bye, fui, até domingo, se Deus quiser, com o nosso novo tema. Amém? Tchau, compartilha, dá like e Jesus é com vocês.